Bom, sejam todos muito bem-vindos a essa Masterclass da Renata Biagi, convidada aqui da Sirius para o evento de hoje. A Renata é Senior Data Scientist, vai explicar um pouco mais sobre as atividades dela atual e também trabalha como professora, né? Essa Masterclass já estava programada para o dia de hoje, às 10 horas. Nossa Masterclass costuma durar por volta de 1h30, tá? Então, só explicando a dinâmica, ela vai fazer uma apresentação inicial de 40 a 50 minutos, depois a gente abre para perguntas e respostas de todos, né? Esse evento, ele é realizado pela Sirius, contando aí com a Renata como palestrante. Vou explicar um pouquinho sobre eu, que estou aqui, né, apoiando vocês no dia de hoje como host da Sirius e também sobre a Sirius. Eu sou host do evento de hoje, meu nome é Kleber Canuto, eu estou como coordenador do Master em Data Decision Science e Head do Sirius Lab. Também atuo como professor pesquisador na Universidade Federal do Paraná, atuo como pesquisador associado na Linkedata, que é uma empresa de consultoria na área de governança de ecossistemas de inovação, e também trabalha como gerente de projetos de pesquisa e desenvolvimento exatamente nessa área de ciências de dados no Senai, para indústria, setores industriais e mesmo governo. Minha formação de base é um doutorado em estratégia e organizações, trabalhando há mais de 15 anos com isso. Bom, sobre a Sirius, né? Ela é uma faculdade de tecnologia focada na formação de pessoas na área de tecnologia e de, principalmente, ciência de dados e inteligência artificial. Já fomos reconhecidos por algumas organizações como uma edtech promissora aí no mercado. 9 em cada 10 graduandos da Sirius recomendam os nossos métodos de ensino e nossa forma de abordagem. Um indicador que a gente acompanha bastante, muito importante para nós, é a empregabilidade e aumento salarial dos nossos alunos. Então, a gente tem 97% de empregabilidade dos alunos formados conosco, e digas de passagem, na área de ciência de dados, tá? Não é pessoa que a gente formou e acabou empregando em qualquer área, mas né, na área de ciência de dados, que isso para nós é um foco. E nós somos a primeira neo-universidade brasileira. Por neo-universidade, entenda-se remote first, o ensino todo focado na parte prática, sempre com parceiros que trazem seus próprios desafios para serem aplicados no desenvolvimento dos conteúdos, e personalização, né? A gente tenta ao máximo entender qual que é a demanda do nosso aluno para personalizar cada vez mais o método de aprendizagem para ele e o ensino para ele, ciente, né? Principalmente dessa área de ciência de dados, que as pessoas vêm de diferentes áreas de conhecimento, a necessidade de adaptar, né, e entender a dinâmica de aprendizagem de cada aluno. Então, alguns depoimentos de ex-alunos nossos, o Daniel Arnobel, que foi aluno do Fellowship e virou agora aluno do Master, e está trabalhando com essa área de ciência de dados. Ele tinha uma formação na área de química, se eu não me engano. Outras masterclasses que a gente já realizou, assim como a de hoje da Renata, focada na parte de empregabilidade internacional, né, carreira internacional, mas a gente já trouxe o Martin Gonzalez, que trabalha exatamente com organizações analíticas no Google. A gente já trouxe a Frances West, que era consultora de UX da NASA. A gente já trouxe o Vitor Salles, head de inteligência artificial do iFood. Enfim, a gente sempre tem um time bem legal aí de convidados, como a Renata, para estarem compartilhando suas experiências bem focados em tópicos específicos que a gente entende que são demandas dos nossos alunos, né? Um pouco de onde nossos astros trabalham hoje, né? Pessoas que a gente formou aqui, né? Então, a gente tem gente no Google, liderando times internacionais já, Sebrae, Ambev, na turma atual, inclusive, do Master, começou agora em abril, está começando agora em abril, né? A gente tem um pedaço bom da turma que veio da Ambev, Deloitte, enfim, e algumas outras companhias. O que a gente tenta estruturar aqui na Sirius com o Master é exatamente acelerar o mais rápido possível a sua formação em ciência de dados e de forma prática. O que a gente quer evitar é a pessoa querer entrar nessa área e aí fica consumindo diferentes maçãs que estão espalhadas aí pela internet, mas ela nunca conclui essas maçãs e, consequentemente, ela não consegue ter uma formação contínua na área, que não é simples, tá, gente? É normal. Se fosse fácil achar cientista de dados por aí ou formar cientista de dados, não teria problema no mercado, né? Tava fácil resolver o problema de demanda que a gente tem hoje em dia. Então, a gente quer exatamente trazer as pessoas
reuniu um time de especialistas aqui, como a Renata, exatamente para a gente formar o caminho das pedras e acelerar o processo de formação de todos os nossos alunos. A Carol, que foi ex-aluna nossa e teve um upgrade salarial bastante interessante dentro do banco dela. Nós temos lideranças também, né, que eram lideranças de negócio e que precisavam adicionar exatamente essa stack de dados para serem líderes mais efetivos, né, dentro dessa nova realidade que a gente vive. Enfim, isso aqui é um pouquinho, eu dei só uma palhinha rápida, porque o foco não é ficar falando da Sirius aqui, mas sim ouvir a Renata. Mas esse é um pouco do nosso Master in Data Decision Science, 100% aplicado, várias pessoas, professores e tutores, e mesmo masterclasses realizadas com pessoas que estão trabalhando efetivamente com isso em diferentes companhias. Nosso compromisso não é só com o ensino, mas é com a sua carreira, desenvolver a sua carreira, ter um bom upgrade salarial, ter uma boa empregabilidade. E caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre isso, eu vou compartilhar esse link aqui com vocês, né? E aí vocês podem agendar alguma entrevista e conhecer um pouco mais em detalhes a nossa ementa e a forma como a gente trabalha. Nós somos uma instituição credenciada pelo MEC com nota máxima 5, né? O que poucas instituições do país possuem. Bom, vamos falar da Renata agora, né? Introduzindo a Renata. Renata, ela é engenheira química e pós-graduada em Machine Learning e Big Data, ambos pela Unicamp de Campinas. Se aventurou no mundo de dados em 2018, quando trabalhou com análises estatísticas para processos industriais durante um estágio. Em 2019, se tornou Business Analyst no Nubank, onde trabalhava na área de Customer Experience, fazendo análise e aplicando modelos de Machine Learning. Depois disso, trabalhou como Data Scientist em empresas como Webanks, o Hospital Albert Einstein e o próprio Mercado Livre. No início de 2023, decidiu abrir seus horizontes e abraçar um novo desafio, viver em outro país. Atualmente mora e trabalha como Data Scientist na Europa. É agora mesmo, né, Renata? Foi agora em 2023 para ele. Agora mesmo. Uma das suas grandes paixões é ensinar e dividir seu conhecimento, dar aula de Analytics e Data Science desde 2020 em algumas universidades e escolas profissionalizantes. Mais recentemente lançou um curso de estatística do básico ao avançado, EBA, que já conta com mais de 300 alunos inscritos, muitos deles estão aqui hoje, pelo visto, e em menos de 8 meses. Renata, seja muito bem-vinda a Sirius. Agradeço imensamente por você ter aceitado o convite para compartilhar aqui seu conhecimento e sua experiência de vida e profissional. E os holofotes e a palavra é toda sua, Renata. Muito obrigado aí pela presença. Obrigada, Kleber. Vou apresentar aqui a minha tela, gente. Galera, eu vou deixar um tempinho no final para responder todas as dúvidas, tá? Então, quem quiser ir mandando dúvida no chat, pode mandar, que no final eu respondo. Bora lá. Kleber já falou, mas só para reforçar, sou cientista de dados sênior, sou professora, dou aulas desde 2020 na área de Analytics e Data Science, mas dou aulas, na verdade, desde os meus 18 anos. Comecei como professora de matemática, para vocês terem ideia. E isso faz muito tempo, tá? 18 anos ali, faz uns mais de 10 anos. E sou fundadora do EBA, que muitos de vocês, na verdade, conhecem, que é um curso de estatística do básico ao avançado. Quem quiser me seguir nas redes sociais, a que eu mais tenho contato é o Instagram. Lá eu abro caixinha de perguntas, faço vários posts de conhecimento. Vocês vão me encontrar lá por @renata_biagi, beleza? O que a gente vai fazer hoje, gente? Eu vou começar falando da minha jornada na área de dados, porque uma carreira internacional, ela não se fundamenta do nada. A gente precisa ter uma base prévia no Brasil para a gente migrar para o exterior. Então, eu quero contar um pouquinho dessa minha jornada para vocês. Depois disso, eu vou passar para a carreira internacional, de fato, vou falar um pouquinho dos prós e contras de Portugal, enfim, do trabalho aqui, né? E, por fim, eu vou falar alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido. Considero que esse último ponto aí é o ouro da palestra de hoje. Então, fiquem até o final, porque vai ter muita dica para vocês. Então, bora lá, falar primeiro da minha jornada. Eu sou formada em Engenharia Química pela Unicamp, e para quem não conhece o curso de Engenharia Química, é um curso bem baseado em chão de fábrica mesmo, tá, gente? Em processo industrial, enfim.
Não tem nada a ver com o universo de dados, apesar de ser do mundo das exatas. Já lá na faculdade eu percebi que eu não gostava de engenharia, logo no começo eu já percebi isso. Eu gostava muito mais das matérias de cálculo, de estatística, dessas matérias, né, do ciclo básico, do que das matérias de engenharia. Mas eu estava com medo de arriscar, medo de falar, não, eu vou mudar totalmente de carreira, vou jogar meu diploma no lixo, de tudo que eu aprendi, né, no setor de engenharia no lixo, e mudar de carreira. Eu estava com muito medo de fazer isso, de tomar essa decisão. E na época eu nem tinha tanto conhecimento de onde que eu ia, né? Tipo, eu conhecia o mundo da engenharia, não conhecia muito além daquilo. Foi aí que eu comecei a pesquisar vários estágios. Então, eu comecei a tentar me arriscar no mundo profissional, isso lá em 2017. Comecei com um estágio na área de suprimentos, na Votorantim Metais. A Votorantim Metais é uma indústria, tá, gente? E suprimentos é basicamente a compra de materiais para a indústria. No setor que eu estava muito num setor de teste de materiais novos, então fazia muito sentido com a engenharia isso, apesar de ser já um pezinho para fora da engenharia, né? Mas, enfim, fui, arrisquei, gostei, aprendi muito, desenvolvi muito soft skills, especialmente. Mas nessa época, como eu estava ainda muito próxima da engenharia, eles me ofereceram uma vaga em engenharia de inovação. Engenharia de inovação, gente, é basicamente tudo que você vai testar de novo dentro de uma fábrica. Então, desde um produto novo até um equipamento novo dentro da fábrica. E aí, o que a gente faz, né, nessas situações? A gente coleta dados antes daquela melhoria, antes daquele processo novo, coleta os dados, vê como é que era. Faz a melhoria, coleta os dados depois e vê como é que ficou e vê se de fato teve um impacto. Por essa minha fala, quem já é meu aluno aí de estatística sabe muito bem que isso se enquadra no mundo de teste AB. Então, nada mais é, nessa engenharia de inovação, a parte de realmente identificar se tem uma melhoria ou não, nada mais é do que fazer análise de dados. Para tentar melhorar, né, nesse setor que eu comecei a me encontrar mais, comecei a gostar muito mais, eu tirei uma certificação de Lean Six Sigma, eu tirei a certificação Black Belt, que hoje em dia eu enxergo muito esse Lean Six Sigma como uma análise de dados, com algumas metodologias de projetos, só que voltado para o setor industrial, voltado para o setor de manufatura, esse tipo de coisa. Mas o coração ali, né, é estatística no final das contas, é análise de dados. Gostei muito, falei, ok, eu estou indo para o caminho certo, estou me encontrando, estou seguindo o que eu gosto. Para tentar ainda me aproximar mais disso, eu mudei de estágio, eu fui para uma empresa que a ideia dela é aplicar a indústria 4.0, basicamente, então aplicar inteligência artificial dentro das indústrias. Nessa época, eu entrei na área de consultoria e análise, então pegava aquele bando de dados de processo industrial e tentava identificar oportunidades de melhoria. Gostei, falei, ok, eu gosto mesmo disso, eu mexia muito com estatística nessa época, gostava bastante, só que eu ainda estava muito próxima da engenharia, porque eu estava com medo de me afastar, lembrem-se disso, eu estava com aquela coisa, não, tem que usar esse meu diploma para alguma coisa, né, tem que ir para engenharia, não é possível. Mas nesse estágio aí da iSystems, né, eu percebi que, ok, eu estou começando a descobrir um novo mundo, comecei a pesquisar muito mais sobre a área de dados fora da engenharia, e aí, de fato, eu me aceitei como uma pessoa de dados. Saí da engenharia e fui em busca de oportunidades completamente fora desse universo, que eu não precisasse mais pisar num chão de fábrica, basicamente. Mas vestindo a camisa da engenharia, tá, gente? Meu primeiro emprego como CLT foi como BA dentro do Nubank. Para quem não sabe, o BA no Nubank é muito parecido aí, né, com um analista de dados, só que com uma pegada de business mais forte. Eu entrei na área de operações. A área de operações é aquela área que cuida do atendimento. Então, no Nubank tem vários clientes, os clientes entram em contato por chat, por telefone, enfim. E a área de operações precisa olhar para esses clientes, né? Olhar para a experiência deles, ver se eles estão sendo bem atendidos, se está no tempo certo, enfim.
Fazia muitas análises de KPI lá, né? Então, tinha ali uns nossos indicadores principais da área, eu olhava esses indicadores, identificava melhorias, fazia o dimensionamento da equipe. Então, quantos atendentes eu preciso ter às 9 horas da manhã? Quantos atendentes eu preciso ter às 10 horas da manhã? E assim por diante. Só que para eu saber quantos atendentes eu preciso ter em cada horário, eu precisava saber quantas ligações, por exemplo, eu ia receber em cada horário. Como é que eu vou saber isso se uma coisa está no futuro? Então, por exemplo, como é que eu vou saber quantas ligações eu vou receber nessa segunda-feira? Usando machine learning. É o único jeito que a gente tem de saber uma coisa dessa. E eu identifiquei essa melhoria lá. A gente tinha um processo muito rústico, digamos assim, de fazer essa previsão. E eu falei, não, galera, eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer um pouco melhor. Isso eu sabia, assim, muito pouco de machine learning na época, eu só sabia que existia. Regressão linear era algo que eu sabia mais, porque eu já tinha a base forte de estatística, mas eu fui pesquisando e falei, deixa eu pegar esse projeto, porque eu acho que esse projeto vai ajudar a gente, vai melhorar, né, a experiência do cliente, enfim. E nisso, né, nessa de pegar esse projeto e tentar aprender mais para eu fazer esse projeto, eu fiz uma pós-graduação de Machine Learning e Big Data na Unicamp. Já sabia programar muito bem, tanto SQL quanto Python, já sabia estatística, então essa graduação ela foi totalmente focada somente em Machine Learning, tá, gente? Essa pós-graduação, né? E foi muito aquilo que eu precisava. Desenvolvi aquele projeto, testei técnicas diferentes e percebi que era o mundo que eu queria. Então, eu queria sair um pouquinho só da análise de dados e queria ir para o mundo totalmente de machine learning, depois de deploy de modelo, pensar em pipeline de dados, enfim, tudo isso. E aí, mais uma vez, eu mudei um pouquinho o rumo da minha carreira e fui para a ciência de dados. Passei pelo Ebanks, na área de fraude, fui para o Hospital Albert Einstein, trabalhei com dados da saúde na área da oncologia e da obstetrícia, e fui para o Mercado Livre na área de fraude de novo. Daí, né, vem toda essa mudança de vida. Eu e meu marido, a gente já estava muito pensando em migrar para a Europa, de fato. A gente tinha esse ideal de vida mais para o futuro. Só que eu não estava procurando nada. Eu ainda estava num momento de, tá bom, eu acho que se aparecer alguma coisa, eu vou, mas não estou procurando ativamente. Fiz algumas mudancinhas ali no meu LinkedIn. Fiquem atentos até o final da palestra, que eu vou comentar dessas mudanças no LinkedIn que eu fiz. E a Grid Solutions, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia, me contatou para ser cientista de dados lá. A Grid é uma consultoria, tá, gente? Então, basicamente, clientes, várias outras empresas, né, outros clientes, eles chamam a Grid, eles falam, eu estou precisando de um cientista de dados, vocês têm algum para me fornecer? E aí a Grid fornece um cientista de dados para trabalhar num projeto específico por um tempo determinado, tá? Também já vou falar um pouquinho mais sobre esse processo seletivo. Hoje em dia, eu estou trabalhando em uma das maiores indústrias aqui, né? Uma das maiores empresas aqui de Portugal. Eu trabalho na área de energias renováveis, com manutenção preditiva, com classificação de falhas, um pouquinho na área comercial, enfim, estou trabalhando com toda essa mistura aí, um novo setor na minha vida, né? Mas como cientista de dados. Por que eu quis trazer toda essa história para vocês? Percebam que eu fiz muito investimento na minha educação. Então, eu fiz minha pós-graduação, eu fui muito atrás, né? Fiz a graduação em Lean Six Sigma, fui muito atrás de projetos, tentar descobrir coisas novas. E eu quero trazer a ideia aqui para vocês, gente, que o investimento que vocês fazem em educação é o melhor investimento que vocês podem fazer, é o que mais vai render aí para vocês. E eu não falo só de investimento financeiro, tá? Eu também falo de investimento de tempo. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de se dedicar a fazer alguma coisa da educação, tenham certeza que isso vai retornar para vocês no futuro. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho da minha carreira internacional, todo o meu processo seletivo, prós e contras de Portugal e tudo mais.
Processo seletivo, gente, Grid Solutions, né? Como eu falei para vocês, eu fiz aqueles ajustes no meu LinkedIn, já vou falar um pouco mais sobre esses ajustes, e eles entraram em contato comigo no LinkedIn. Falaram, olha, você quer participar do nosso processo seletivo? Falei, pode ser uma boa oportunidade, né? Tava meio desacreditada, mas falei, vamos lá, vamos tentar. Tive a primeira entrevista com o RH. Essa entrevista foi basicamente para contar a minha trajetória de vida, então contar desde o comecinho até o meu momento atual lá na época, né? Falar alguns projetos que eu fiz, falar de algumas ferramentas que eu conhecia, e metade dessa entrevista foi em inglês, tá, gente? Isso é um ponto importante que eu também vou dar como dica no final. Todas as entrevistas para o setor internacional, mesmo em Portugal aqui, que a gente fala português, parte delas tem que ser em inglês, tá? Então, o inglês é mandatório para a carreira internacional. Beleza, fiz a entrevista, fui aprovada, eles me mandaram uma provinha de código, né? Era, no caso, Python, para fazer em 2 horas, mais ou menos. Fiz essa provinha de código e passei para a entrevista de business. O que é essa entrevista de business, gente? Dentro da Grit, a gente tem aquela pessoa que faz contato com o cliente, né? Que identifica oportunidades dos clientes, que faz o contato com o cliente. E a Grit, por ser uma empresa muito voltada à tecnologia, a galera de business, ela também entende muito de tecnologia, apesar de não ser da área de tecnologia em si. Fiz essa entrevista com eles, foi muito parecida com a entrevista do RH, só que entrando um pouco mais em detalhes nos projetos que eu fazia. Então, eu contei toda a minha trajetória e os projetos que eu desenvolvi nas empresas. Passei por essa entrevista e aqui, passando dessa entrevista, no meu caso, eu já fui contratada. Porque eles gostaram de mim, já tinham visto a minha trajetória, enfim. Em alguns casos, tem gente que ainda não é contratado nessa etapa aqui, na etapa 4, ainda passa por uma entrevista no cliente. E essa entrevista no cliente, geralmente, é a entrevista técnica. Então, é um cientista de dados no cliente, né, que te pergunta aí algumas coisas também. A ideia da entrevista é muito similar, tá, gente? Então, a gente conta aí a nossa trajetória, só que ele pode te parar aí no meio, né, do seu discurso e perguntar, que técnica que você usou? O que você fez aí para resolver esse projeto? Enfim. Isso eles geralmente fazem numa entrevista um pouco mais técnica. No meu caso, eu já fui contratada aqui, mas eu também tive a entrevista com o cliente. Então, para o cliente ver se ele gostava de mim ou não, né, claro, normal. Sempre que a gente trabalha numa consultoria, a gente tem essa entrevista com o cliente. Eu passei por todo esse projeto, esse percurso, né, todo esse discurso aí de novo, beleza? Em alguns casos, é muito comum que logo depois da etapa de código, vocês tenham uma etapa de case, então eles te mandam dados e algum problema, e aí você tem mais ou menos uma semana para resolver, e aí depois você vai para uma entrevista para falar sobre o case. E em alguns outros casos, eles podem também fazer uma entrevista 100% técnica, não envolvendo o case necessariamente. Então, eles começam a te perguntar, o que é p-valor? Como é que eu faço um teste AB? O que é uma regressão linear? O que é um random forest? Então, perguntar coisas ali mais no técnico mesmo, e você tem que responder detalhadamente. Então, dependendo da empresa, né, que vai te contratar, pode ter essas outras 2 etapas a mais. E aí, gente, como eu falei, né, fui contratada, fiquei muito feliz com isso. E muita gente me pergunta, por que Portugal? O que tem aqui, né? Por que eu resolvi fazer essa mudança do Brasil para Portugal, sendo que no Brasil eu já estava muito estável. Isso é importante de mencionar. Eu não fiz essa mudança tentando aí melhorar meu padrão de vida nesse sentido. Eu fiz essa mudança por outros quesitos, porque no Brasil eu já estava muito estável. Vou contar aqui alguns prós e contras de Portugal, porque eu quero que vocês venham também com a cabeça muito realista. Então, não quero que vocês só vejam o lado positivo da Europa, de fazer a mudança e tudo mais. Quero que vocês realmente vejam a realidade de tudo isso e coloquem na balança de vocês, tá? Prós. Primeira coisa, Portugal tem um clima muito similar do Brasil, do que a gente tem no Brasil, né?
que é diferente do restante da Europa. Tirando a Espanha, que também tem um clima muito similar, o restante da Europa tem um clima bem diferente do Brasil. Então, para você que nunca morou fora, que tem alguns problemas aí com o inverno e tal, Portugal é um lugar bom para se considerar, tá? Segundo ponto, segurança pública. E eu já adianto que esse foi o principal ponto para mim, segurança pública. Eu morava em São Paulo, eu sou de São Paulo, no centro de São Paulo. Eu não queria abrir mão de morar numa cidade grande, bem grande mesmo, tá, gente? Só que a gente sabe que no Brasil as cidades grandes sofrem bastante, né, de violência, enfim. E eu estava um pouco cansada disso. Eu estava cansada de não poder sair na rua à noite, eu estava cansada de não conseguir passear com a minha cachorra em paz sozinha na rua, enfim, né? Então a Europa já era algo que eu considerava, eu e meu marido, a gente considerava muito por conta dessa questão. Fora isso, a gente quer ter filhos no futuro e a gente também considera essas questões aí para a gente criar os nossos filhos no futuro, né? Próximo ponto, facilidade com a língua. Eu não tenho problema com o inglês, eu falo inglês fluentemente, meu marido fala inglês fluentemente, porém, se algum dia eu quiser trazer a minha mãe para cá, por exemplo, para morar aqui, ela não fala inglês. E ela não fala nenhuma outra língua além de português. Então, pensando nisso, né, nessa movimentação, para mim fazia muito sentido vir para Portugal. Ponto muito importante: inglês continua sendo mandatório na área de tecnologia aqui em Portugal, tá, gente? Já vou falar sobre isso, mas no Brasil, inglês nem sempre é obrigatório. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, óbvio, em qualquer outro lugar do mundo que você vai morar, precisa saber falar inglês. Porque você vai ler muita coisa em inglês, os documentos que você vai produzir, as apresentações são em inglês. Na fala, muitas vezes é em português mesmo, mas só que o PowerPoint, enfim, a apresentação, ela é em inglês. E muitas vezes você vai ter que ter contato com outras pessoas de fora de Portugal, por exemplo. Então, você precisa saber falar inglês. Próximo ponto. Vistos facilitados para brasileiros. Aqui tem muita facilidade de visto para brasileiro. E uma das coisas que eu considerei foi isso. Porque eu sou o tipo de pessoa que sempre pensa no pior cenário. Então, se eu perder meu emprego amanhã, eu ainda vou conseguir me manter no país e ficar um tempo por ali, né, até eu conseguir encontrar um outro emprego? Em alguns países, se você perde o emprego, você perde automaticamente o seu visto. Então, aqui em Portugal, era uma coisa que isso a gente não vê. A gente já tem muitos vistos facilitados para brasileiros, você consegue se estabilizar, né, se você, por acaso, perder seu emprego. Isso é algo importante para mim. Outro ponto, se eu quiser trazer alguém da minha família para cá, eu consigo fazer um reagrupamento familiar muito facilmente aqui em Portugal, coisa que a gente não vê em vários outros países. Rica cultura e gastronomia. Gente, aqui em Portugal você não passa fome, tá? Então, se você é mais fresco para comer, esse tipo de coisa, fica tranquilo. Primeiro que você vai encontrar muita comida brasileira, porque a cultura brasileira aqui é muito viva, e a comida aqui é maravilhosa, eu garanto. E tem toda essa questão cultural, né, de você poder passear dentro do próprio país, você poder também viajar para outros países muito baratinho, enfim. Tem toda essa questão de cultura muito legal aqui. Escolas e saúde pública de qualidade. Como eu falei, eu quero ter filhos no futuro, então escola pública de qualidade era um ponto importante para mim. Saúde pública aqui, ela não é 100% gratuita, mas ela é super baratinha. Se você precisa fazer uma consulta, você paga bem pouquinho. E é de qualidade. E isso também é um ponto muito importante. Se você quiser ir para a saúde privada, os planos de saúde também são bem baratinhos aqui. Então, toda a questão de saúde é algo que Portugal tem muito bem consolidado. E, por fim, qualidade de vida. Eu demoro 40 minutos para ir para o trabalho, mas eu moro em outra cidade, para vocês terem noção. Em São Paulo, eu demorava 40 minutos para ir para o trabalho, morando na mesma cidade, era só um bairro diferente. Então, a gente tem muita qualidade de vida. O clima é gostoso, tem muita segurança, tudo que envolve qualidade de vida a gente tem aqui. Agora vamos falar dos contras, porque nada é perfeito.
não espere ficar milionário trabalhando em Portugal. Os salários aqui são menores comparados ao restante da Europa, porque o custo de vida é menor também, tá, gente? Mas, assim, se você falar, não, meu objetivo de vida é guardar muito dinheiro, trabalhar, guardar muito dinheiro e me aposentar com 40 anos. Beleza, vai para os Estados Unidos, não vai para Portugal. E, assim, até o restante da Europa eu já ficaria com um pezinho mais atrás também. O restante da Europa paga muito bem também, mas ficar rico nesse nível, Estados Unidos, tá bom? Por que que a gente vê muito disso aqui? Eu coloquei isso como um contra, mas tem algumas vantagens, tá? O fato da gente não ganhar muito, mesmo sendo um profissional da tecnologia, sendo que o profissional da tecnologia aqui em Portugal é o profissional mais bem remunerado de todos os setores, não é tão ruim assim quando você olha no quesito de desigualdade, né? Aqui, o salário mínimo não é tão distante do que um profissional da tecnologia ganha. Tem um gap grande, sim, é uma distância grande, só que não é tão grande quanto que a gente vê no Brasil. O que acontece com isso? A gente tem muito menos pobreza aqui em Portugal, muito menos desigualdade aqui em Portugal e, portanto, uma segurança maior. Isso já impacta diretamente, né? Então, assim, entenda que o fato de você ganhar menos do que comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, pode ser um contra para você, se você tiver esse estilo de vida, mas se você olhar ao redor e tiver esse objetivo de vida, né, isso que você esteja procurando para você, então pode fazer muito sentido também. É só dependendo do olhar, né? Outro ponto, e esse ponto aí é um contra mesmo, tá, gente? Aluguéis cada vez mais caros e crises imobiliárias. A Europa inteira está passando por isso, Portugal especialmente, principalmente. Porque a gente tem muito visto, está vindo muito brasileiro, está vindo muito europeu, no restante da Europa para cá. Então, os aluguéis ficam muito mais caros, não tem espaço para tudo isso de gente. Então, não tem casa. Basicamente é isso, gente. Não tem lugar para morar, a não ser que você pague muito, muito, muito mesmo. Então, assim, se você quer vir para cá, pesquisa aluguel. Olha como é que está o setor aí, quanto que você vai ganhar, e coloca na sua balança. Vê se vale a pena. Outro ponto, se planeja. Passa aí uns meses se planejando, procurando casa. Não vem aqui no oba-oba, porque você não vai achar lugar para morar. Então, fica bem esperto com esse planejamento, se você quiser vir para Portugal, tá? Como que é o mercado de trabalho aqui, né? Então, já falei dos prós e contras, mas eu também quero mostrar algo que eu considero como um pró muito grande aqui de Portugal. E aí eu tô falando especificamente de Portugal, tá, gente? Eu não fiz essa pesquisa para outros países, então não tenho dados para comprovar, mas em Portugal eu tenho. Ó, gente, eu fiz uma pesquisa muito simples. Eu procurei Data Science em Portugal, procurei por empregos no último mês. Procurei no Brasil, Data Science, empregos último mês. Tenham em mente que o Brasil é muito maior do que Portugal, tá? Aqui em Portugal eu encontrei mais de 2.000 trabalhos. E aqui lá no Brasil, eu encontrei 661 empregos. Então, vocês veem que o mercado de trabalho está muito, muito, muito aquecido em Portugal. No Brasil, teve uma desaceleração muito grande por conta dos layoffs, por conta das crises, enfim, N aspectos. Então, está desacelerando muito mesmo no Brasil. E aqui não. Aqui eu tenho visto tem desacelerado por conta principalmente da guerra na Ucrânia, né? Mas ainda tem muita oportunidade. Portugal está se tornando um hub tecnológico mesmo. Então, vocês vão ter oportunidade aqui nesse setor de tecnologia se você tiver todos os requisitos necessários. Outro ponto, tem bastante vaga de júnior e pleno, cada vez menos por conta da guerra, especificamente, mas tem ainda bastante vaga. No Brasil, eu tenho visto menos. Tem, mas tem menos, cada vez menos. Mas tenham em mente também o perfil do profissional de cada um dos países. Qual que é o perfil do profissional aqui em Portugal? Todos eles têm o que a gente chama de licenciatura.
Licenciatura é como se fosse o nosso bacharelado, só que eles fazem em menos tempo, geralmente em 3 ou 4 anos, se eu não me engano. E aí, eles já engatam necessariamente no mestrado, tá, gente? Então, eles fazem o bacharelado, que se chama licenciatura, e eles já engatam no mestrado. Pouquíssimas pessoas não têm mestrado aqui. Por quê? O mestrado com a licenciatura dá basicamente a nossa graduação no Brasil, o período, né? Dá 5 anos exatamente. Então, por isso que eles já engatam no mestrado. Então, todos os profissionais aqui do setor de tecnologia, né, de ciência de dados e tal, vocês vão ver ou com pós-graduação ou com mestrado. No Brasil, o nosso bacharelado demora 5 anos. Então, você vê muito menos casos aí de pessoas com mestrado. Como cientista de dados, tem bastante gente com pós-graduação, mas com mestrado é raríssimo, né? Então, tenham em mente que se vocês vierem para cá, vocês vão concorrer com pessoas que têm mestrado ou pós-graduação. Ai, Renata, mas eu preciso ter uma pós-graduação ou um mestrado necessariamente para ir para fora? Não, não precisa. Se você tiver os conhecimentos necessários, você não precisa. Mas é algo que te destacaria aqui fora, né, no mercado de trabalho. Ou isso, ou você constrói uma carreira sólida no Brasil. Então, vai, constrói sua carreira sólida, adquire todos os conhecimentos que você precisa adquirir, faz um belíssimo portfólio, e aí você também consegue aplicar com mais facilidade aqui para o mercado internacional, tá? E agora, gente, para finalizar essa parte, né, da carreira internacional, antes da gente ir para as minhas dicas, né, finais, o que eu quero que vocês saibam antes de vocês se mudarem, caso vocês estejam pensando nessa mudança, né? Primeira coisa, se planejem financeiramente. É caro você sair do Brasil, viu? Não é barato, não. Vai ter a passagem, vai ter o tempo que você vai ficar aqui, né? Num Airbnb, sei lá, no hotel, alguma coisa, se ajustando. Você vai ter que entregar seu apartamento, pintar seu apartamento, fazer mudança. É um milhão de coisa, gente, né? É caro, tá? E lembrem-se que quando vocês vierem para cá, mesmo que vocês já venham com visto de trabalho, né? Mesmo que vocês já venham empregados, vocês ainda vão trabalhar por 1 mês e só vão receber no final do mês. Então, tem 1 mês, vocês vão ter que se manter aqui na Europa. Então, se planejem financeiramente, venham com uma graninha aí guardada, tá? Outro ponto, pesquise sobre o mercado de trabalho, estilo de vida e sobre as leis trabalhistas do país. Por que isso? Mercado de trabalho. Se você for demitido, você vai conseguir encontrar um outro emprego com facilidade? Olha o mercado de trabalho desse país. Se tiver pouquíssimo emprego, não faz a mudança. Estilo de vida, vê se isso se adequa ao seu estilo de vida. Eu, por exemplo, não ficaria muito feliz morando, por exemplo, sei lá, na Sibéria. É bem complicado o estilo de vida dali, né? Então, veja se o país se adequa ao seu estilo de vida. O meu caso é um pouco mais simples, porque eu me adequo muito bem ao frio. Eu gosto de frio. Mas isso é algo que impacta muitos brasileiros. Muitos brasileiros vêm para cá e voltam por causa do frio. Não aqui em Portugal, mas o restante da Europa. Outro ponto, né? O estilo europeu de ser, ele é um pouco mais direto. Não é grosso, tá, gente? Eles não são grosseiros, mas eles são mais diretos. Tem brasileiro que reclama muito disso. Eu não vejo nenhum problema, mas tem gente que sofre. Então, tenham em mente o estilo de vida das pessoas, enfim, né? E as leis trabalhistas também, como eu falei para vocês. Se vocês saírem daquele emprego, vocês precisam arrumar um outro emprego logo em seguida para garantir o visto de vocês? Vocês ainda têm um tempo para se adequar. Pesquisem bem isso, tá? Porque isso pode impactar na decisão de vocês, e deve impactar na decisão de vocês. Próximo ponto, pesquise sobre a cultura da empresa. Gente, não vai para uma empresa que você não conhece nada sobre ela, e você chega lá, é terrível, as pessoas são horríveis, te maltratam, não são colaborativas, né? Enfim, pesquisa a cultura da empresa, fale com outras pessoas que trabalham lá dentro da empresa. Foi uma coisa que eu fiz. Quando eu passei na Grit, antes de dar a minha resposta, eu já falei com várias pessoas da Grit. Eu mandei mensagem de fato para as pessoas, perguntando como é que é trabalhar aí, a empresa é legal, como é que é a cultura, enfim. Isso é determinante, tem que ser determinante para vocês. Outro ponto, não é fácil ficar longe da família e dos amigos, gente. Isso é muito importante, porque tem gente que volta, eu conheci pessoalmente mesmo, pessoas que ficaram aqui 1 ano e voltaram
porque os pais estão ficando mais velhos, precisam cuidar dos pais, enfim. Tomem bastante cuidado com isso, tá? Se planeje, vê como é que você vai fazer com a sua família, vê se você vai sentir muita saudade, como é que você pode fazer, né, para o futuro, enfim, para você não ter que voltar, não precisar voltar, né? Você poder voltar só se você quiser mesmo. Próximo ponto. O visto pode ser um processo longo e burocrático. E nesse ponto, eu já quero falar para vocês, pelo amor de Deus, gente, não venham sem visto de trabalho, tá? Evitem tentar a sorte. Lembrem do que eu falei. Tá difícil de arrumar moradia aqui. A gente tem vistos facilitados para brasileiros, sim, só que não necessariamente você vai conseguir. Você tem competidores aí de alto nível no mercado, então evitem vir sem um visto de emprego. E, principalmente, gente, se alguma empresa falar para vocês, não, eu quero te contratar, mas vem aqui, vamos ver como é que vai ser e tal, e não te fornecer suporte para você tirar o visto, foge, é cilada, tá? Então, fica bem atento nisso, se a empresa vai te fornecer suporte para tirar o visto. A Grit, por exemplo, me deu absolutamente todo o suporte, me deu uma consultora para fazer todo o meu processo comigo. E aí eu vim tudo certinho, toda legalizada, tá? Não venham fora da lei e não venham se a empresa não te ajudar nesse sentido, tá? E esse processo de visto, gente, demora bastante. Então, assim que eu passei, ainda foi mais uns 3, 4 meses até eu vir para Portugal, porque eu fiquei esperando aí o visto sair. Então, assim, saiba que demora, mas todo mundo passa por isso, tá? É normal. Desde que você tenha alguém para te apoiar nisso, fica tranquilo. E, por fim, esteja sempre preparado para o pior, mesmo que ele não aconteça. Como eu falei para vocês, pode ser que você seja demitido, ninguém garante, gente. A gente não sabe se vai sair ou se vai ter uma bomba atômica aqui na Europa, a gente não sabe se a energia vai acabar, se o gás vai acabar, a gente não sabe de nada. Então, esteja preparado para o pior, especialmente financeiramente, tá, gente? Então, tenham em mente que vocês precisam guardar uma graninha se qualquer coisa acontecer, se vocês precisarem voltar, enfim, esteja preparado. Agora, vamos para o que eu falei, que é o ouro, né, dessa palestra. Alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido e que eu passo sempre para os meus alunos e que eu quero passar para vocês agora também. Primeiro ponto, estude, estude, estude. Vocês não são ninguém, nada, sem estudo, tá? Na carreira de tecnologia. Todo mundo tem que estudar para ser cientista ou para ser analista de dados. Não tem como você acordar um dia e falar, hoje eu vou ser analista de dados. E aí você faz um curso de 3 meses e se forma analista. Isso não existe, gente. Não existe mesmo. Então, tem alguns passos que vocês precisam percorrer. Para o analista, é sempre importante eles saberem Excel, SQL, estatística, alguma ferramenta de visualização, então Power BI, Tableau, esse tipo de coisa. Um Python básico é sempre bom para você fazer uma análise um pouco mais robusta, né? E raciocínio analítico. Isso é sempre importante, você vai pegar muito na prática, né? Fazendo os seus problemas, quebrando os problemas em algo muito grande, em etapas menores, enfim. O cientista, é importante que ele saiba SQL, menos do que o analista, mas também é importante. Estatística a nível avançado. Python também é um bom nível. Machine Learning, MLOps básico, isso aqui é muito relacionado a deploy de modelo, e raciocínio analítico também. Eu sei que o pessoal que estuda aqui na Sirius tem essa ementa, né, para cientista de dados, mas eu sempre gosto de trazer o que vocês precisam estudar. E outra, não é estudei, agora eu sou cientista e acabou, não vou nunca mais estudar. Gente, estudo é uma coisa constante, tá? Então, eu estudo até hoje, por exemplo. Tem alguma coisa ali que eu quero melhorar, alguma ferramenta que eu quero conhecer, alguma metodologia diferente, algum algoritmo de machine learning para resolver esse problema que não tem outra forma de resolver sem esse determinado algoritmo. Eu estudo até hoje, gente, numa escala menor, óbvio, do que eu estudava antes, mas isso é uma coisa constante na carreira de dados, tá? Outra dica, assim, de ouro.
Você não precisa de inglês para entrar na área de dados. Então, se você quiser entrar na área de dados aí no Brasil como analista ou como cientista, beleza, você não vai precisar de inglês. Mas você precisa de inglês para sobreviver dentro da área e para iniciar sua carreira internacional. Não tem como você ser um cientista sem saber ler muito bem em inglês, por exemplo. Por quê? Você precisa ler os artigos, você precisa ler documentação de linguagem, você precisa ler um monte de coisa. Então, você precisa saber ler, né, em inglês. A parte de fala também é importante, porque a gente trabalha muitas vezes, né, com pessoas do exterior. Mesmo no Brasil, eu tive várias reuniões de equipe em todas as empresas que eu passei, que eu precisei falar inglês, porque tinha gente ali dentro da sala que não falava inglês, não falava português, né? Aqui em Portugal, eu ainda não tive isso, mas eu vou ter uma reunião muito em breve, que vai ser em inglês, porque vai ter pessoas de fora, né, de Portugal. E a minha entrevista, como vocês viram, parte dela foi em inglês. Então, para a carreira internacional, eu precisei disso. Não tem como fugir da parte de fala, né? Então, desenvolvam muito bem isso. Como vocês podem desenvolver? Consumindo conteúdo em inglês, música em inglês, lê a música em inglês, filme, série, ouve, né, bastante em inglês. Você pode até ter a legenda ali em português, mas ouça bastante para você ir absorvendo. Artigos que a gente lê, né, no universo de dados, livros, enfim, tudo em inglês. Siga algum livro didático de inglês, então com tema de inglês mesmo, livro didático, para melhorar a gramática, porque lembrem-se que o inglês não é só fala, nem só escrita, nem só ler, também tem a parte gramatical. Se você não domina isso, tenta seguir algum livro, você mesmo. Leia em voz alta. Então, estou lendo um artigo aqui sobre regressão linear, e ele está em inglês. Eu vou ler em voz alta para tentar treinar um pouco a fala, enfim. Tenta fazer grupos de estudos com seus colegas que estão ali no mesmo nível que você. Então, vamos pegar uma hora para falar só inglês toda semana? Isso pode ser uma boa também. Professores particulares de plataformas online, tem várias plataformas online, gente. E aí tem vários professores dos Estados Unidos, aqui da Europa, enfim. Vocês podem ver essas plataformas, não é super caro nem nada disso, e vocês podem treinar, sei lá, uma vez por semana, se vocês tiverem essa condição financeira. E lembrem-se, você não precisa ser perfeito. Então fala, mesmo que, enfim, né, mesmo que esteja ali no intermediário, tenta falar, tenta se expor. Aplicar para as entrevistas, enfim. Você vai melhorando com o tempo, fiquem tranquilos. O importante é que vocês saibam se comunicar, que a outra pessoa entenda o que você fala. Cometer um errinho ou outro, principalmente de gramática, enfim, ter talvez um vocabulário não tão rico assim, tá tudo bem. Com o tempo você vai pegando, tá? Próximo. Tenha um bom storytelling sobre sua trajetória. Eu acho que essa dica e uma outra que eu vou dar aqui são as principais, tá? Vocês viram que a minha entrevista, todas elas que eu passei, foi contando a minha trajetória. Eu preciso de um bom storytelling sobre a minha trajetória. Então, eu preciso transformar a minha trajetória em uma história que atraia a outra pessoa, né? Que a outra pessoa fique interessada e que seja muito clara na minha comunicação, né? No que eu fiz, enfim. O que eu gosto de fazer sobre essas entrevistas, né? Primeiro, tenta fazer um script, tenta escrever o que você vai falar mesmo, todas as palavras mesmo, e faz um formato timeline. Então, começa lá do começo da sua vida, então, graduação, e vai falando das empresas que você passou, os projetos que você desenvolveu, as ferramentas que você utilizou, até chegar no dia de hoje, tá? Então, formato timeline mesmo. Outro ponto legal. Se você, por acaso, tiver alguma outra profissão, tiver tido alguma outra profissão, né, que foge do mundo de dados, você pode mencionar, mas você não precisa focar nela. Então, eu trabalhei produzindo conteúdo, beleza. E aí nesse período de tal a tal, eu trabalhei produzindo conteúdo, ponto. Não precisa falar muito mais do que isso. A não ser que isso te ajude com o universo de dados. Então, trabalhei produzindo conteúdo no período tal a tal, e com isso eu desenvolvi muito a minha comunicação, a minha oratória, parará, parará.
aí já passa para os outros projetos que envolvem um pouco mais de dados, tá? Então, se envolver alguma coisinha ali de dados, pode falar. Outro ponto, né, que a galera geralmente fala. Sei lá, trabalhei com vendas e apesar de não estar relacionado com o universo de dados, eu tinha uma planilha e eu fazia umas análises ali de dados bem básicas, olhando o mês anterior, vendo o que já aconteceu, enfim. Pode falar também isso. Então, eu trabalhei com vendas nesse período, em tal empresa, eu fazia uma análise dos dados, né, com os dados de venda, enfim, conta essa história também. Beleza, essa também você pode incluir no seu discurso. O que não for nada relacionado a dados pode não dar tanto enfoque assim. Próximo ponto, explique o porquê que você se interessou por dados. Então, se você está migrando de carreira, é importante você falar o porquê que você se interessou. Meu caso, eu era engenheira química, eu me identificava muito mais com as matérias, né, de cálculo, estatística, enfim. Comecei a procurar mais coisas relacionadas, estágios relacionados, e aí eu migrei para o universo de dados, porque eu me identificava com tudo isso. É isso. Então, tenta explicar ali o porquê que você quis ir para esse universo. Para cada empresa que vocês passaram, que envolve dados, tá, gente? Tenta citar 1 ou 2 projetos que vocês desenvolveram nessa empresa, com o objetivo do projeto, então, o que eu estava tentando fazer, com o desenvolvimento e a ferramenta que vocês usaram e os resultados. Então, por exemplo, eu tinha como objetivo fazer um modelo de fraude, porque a gente estava com taxas elevadas de fraude nesse produto. Então, nós desenvolvemos todo o pipeline, começando com Feature Selection, usei Boruta para fazer esse Feature Selection. Depois, testei vários algoritmos de Machine Learning, o melhor que me retornou aí resultado foi o Random Forest, com com a UC de 0,9, e isso resultou numa redução de taxas de fraude de 50%. Isso tem um impacto aí financeiro de 1 milhão por ano dentro da empresa. Conta essa historinha de cada projeto que você desenvolveu. E fala das ferramentas. Então, aqui nesse caso, eu falei algumas coisas técnicas, né? Falei Feature Selection, falei Boruta, falei Random Forest. Outra coisa que eu poderia ter falado, fiz o desenvolvimento em Python. Outra coisa, fiz análises estatísticas de correlação, enfim, para desenvolver determinadas coisas. Esse tipo de historinha do seu projeto, tá? 1 ou 2 projetos no máximo de cada empresa. E, por fim, saiba profundamente as técnicas que você usou. Então, se por acaso você falar que você usou o Random Forest, você tem que saber muito bem o Random Forest. Então, você tem que saber como ele funciona, por que você usou aquilo, por que você não usou outro algoritmo, enfim. Eles não vão te perguntar, provavelmente, né, nada que não esteja na sua fala. Nessas entrevistas que são mais de falar mesmo, né, de contar a sua trajetória. Então, saibam muito bem o que você fez e o porquê que você usou cada uma das coisas. Eles podem te perguntar coisas mais técnicas que não estejam na sua fala, naquelas entrevistas que eu comentei com vocês, que são 100% técnicas. Então, eles começam a perguntar, o que é um p-valor? O que é um teste AB? Isso sim, aí eles podem, mas não é toda empresa que tem isso, são algumas só. Boa. Próxima dica. Se você não tiver tido experiências prévias, né, se você não tiver experiências prévias no mundo de dados, identifique pontos de oportunidade e invista no seu portfólio. Então, se você trabalha com alguma coisa que não seja a área de dados, tenta identificar ali se você consegue fazer alguma coisinha no seu trabalho que envolva aquilo. Então, por exemplo, eu trabalho com RH. Vai lá no Google, procura, RH é mundo de dados, tenta procurar em inglês, né? Aí vocês vão encontrar provavelmente People Analytics. People Analytics é muito essa coisa de olhar o mundo de dados dentro do mundo de pessoas, né? Se você trabalha ali com telemarketing, então você é de fato o atendente, né? Será que não tem ali um acompanhamento de métricas que fazem, alguma melhoria que você pode dar sugestão, enfim, colocar a mão na massa, né? Conversar com o seu gestor para falar, olha,
eu acho que esse projeto pode ser bem interessante para a gente, por X, Y, Z, enfim. Tenta identificar alguma oportunidade dentro de onde vocês trabalham. Se isso não for possível mesmo, então parte para o que a gente chama, né, de mão na massa, mas fora um pouquinho do que é mais trivial. O que é trivial, gente? Kaggle. Kaggle é ótimo para aprender. Quem estuda ciência de dados já conhece muito bem o Kaggle. Só que ele não é ótimo para você investir no seu portfólio. Seu portfólio é onde você vai colocar todos os seus projetos mais interessantes. Então, o que vocês podem tentar, né, nesse caso? Primeira coisa, estágios online. Essas duas ferramentas não, plataformas, são muito boas porque elas têm o problema, o projeto, tem os dados, e são projetos reais, de empresas mesmo, e tem todo um descritivo ali do que você vai precisar fazer. São coisas, assim, que destacam muito no portfólio de vocês. Vocês também podem partir para freela, então, tem vários sites aí que vocês podem ser freelancer, né, para tentar colocar um pouquinho a mão na massa. Saiba que freela é um pouquinho mais difícil, porque vocês têm outros concorrentes, né? Então, como é pago, e muita gente se aplica, então vocês vão encontrar um pouquinho de dificuldade se for a sua primeira tentativa. Faz um precinho mais camarada, tenta atrair público até você crescer e ir fazendo aí seu nome, né, dentro do mercado. Outra coisa que não está aqui, mas lembrei disso. Esses dias eu estava vendo uma pessoa que construiu um modelo de machine learning para identificar quando que o filho dela estava chupando o dedo e parar o vídeo que ele estava assistindo, que era um desenho que ele estava assistindo, toda vez que o filho colocasse o dedo na boca. E ele usou machine learning. Esse projeto ele é muito, muito mais avançado, né? Porque você envolve redes neurais, você envolve toda a integração do vídeo com a detecção de imagem, enfim. Mas você tentar desenvolver dores suas, né? Dores reais que você enfrenta usando machine learning também pode ser uma ótima ideia. Próximo ponto, mergulhe na área. Você não é cientista de dados ou analista de dados, você simplesmente faz um curso e acaba a sua vida ali nas suas 4 horas semanais de curso. Você precisa consumir muito conteúdo, você precisa mergulhar, viver, respirar aquilo. Então, livros, né, não didáticos, mas tem alguns livros que eu indico aqui, Data Science para Negócios, um livro de estatística do Whelan, Algoritmo de Distribuição em Massa. Esses livros são super legais para vocês irem mergulhando nesse universo. Artigos no Medium, artigos que possam interessar para vocês, né? Pode ser super importante também. Então, lê ali 1 ou 2 artigos. Assina a newsletter do Medium, que eles mandam vários artigos para vocês, tudo de graça, por e-mail todo dia. Entrem em comunidades que são de dados, né? Então, Discord, Slack, esse tipo de coisa. Você aprender com quem está aprendendo também, então você fazer essa amizade, construir esse círculo, né? É super bom para vocês, porque vocês podem estudar juntos. Comunidades que eu conheço e indico. Mulheres em Dados, ela é mais restrita para mulheres, mas tem algumas coisas que eles liberam para todo mundo. Vocês vão encontrar lá no Instagram como @mulheresemdados. E tem a minha comunidade do EBA, que é só para alunos do EBA, mas vocês podem ficar ligados lá no meu Instagram quando abrir turma. É @Renata_Viagem. São as comunidades que eu mais tenho contato, mas tem várias, gente. Também, Google, coloca lá, comunidade em dados, que vocês vão encontrar várias. Próxima dica, acho que essa é a penúltima. Seja cara de pau. Então, se proponha a fazer projetos na sua empresa. Se você identificou uma oportunidade, vai falar com o seu gestor. Não, mas eu não sei nem por onde começar, Renata. Faz mesmo assim. Eu fiz isso. Quando eu comecei ali no Nubank, né? Por mais que eu já soubesse muito bem estatística, eu não sabia como é que eu tinha que usar machine learning. Eu nem conhecia machine learning. Mas eu identifiquei essa oportunidade e falei, não, eu vou atacar esse problema aqui, e fui aprendendo enquanto eu estava desenvolvendo. Venda a importância do seu projeto. Então, quando você for tentar, né, convencer o seu gestor,
tenta explicar o porquê que é importante, tá, gente? Não fala só porque é seu desenvolvimento pessoal. Não, explica por que é importante, por que vocês precisam disso, enfim. E outro ponto, não espere ter 100% dos requisitos descritos em uma vaga para aplicar para essa vaga. Então, vocês podem aplicar para a vaga se vocês tiverem ali, sei lá, 50%, aplica, gente, não vai doer, ninguém vai morrer por causa disso, tá? Aplica para a vaga, porque 100% dos requisitos é quase impossível da gente ter. Geralmente, essas vagas, elas pedem um unicórnio, né? Então, um ser que não existe. Então, aplica mesmo assim, que vai estar ali todo mundo no mesmo barco. Se for chamado, ótimo. Se não for, ok, continuou aplicando. Pronto. Agora, a principal dica. Falei que aquela do storytelling era a segunda principal, essa para mim é a principal. Seu LinkedIn é a sua vitrine. Primeira coisa, tem que manter o LinkedIn atualizado, viu, gente? Então, fiz ali desenvolvi, né, algum projeto, alguma coisa assim, coloca no LinkedIn o que você fez, a sua última experiência de trabalho, esse tipo de coisa. Segundo ponto, ajude o algoritmo a te ajudar. Gente, toda vez que vocês aplicam para alguma vaga, eles recebem 1 milhão de currículos. Eles passam uma máquina por esse currículo, identificando se a pessoa tinha ou não tinha, por exemplo, algumas palavras-chave. Então, se aquela vaga pede Python e o seu currículo não está escrito Python, eles nem vão te selecionar. Não é porque o recrutador não quer te selecionar, é porque ele não viu, a máquina não viu a palavra-chave e já vai te descartar. Então, tenha aí algumas palavrinhas-chave. Isso aqui é do meu currículo, tá, gente? Essa aqui é a minha experiência do Einstein. E aí eu coloquei ali tudo que eu usei dentro dessa experiência que eu tive dentro do Einstein, beleza? Outra coisa, e isso aqui é super importante para quem está tentando a carreira internacional, principalmente. Lá no LinkedIn, vocês vão achar uma seção, logo na página inicial de vocês, de Open to, ou aberto para, né? E aí, se vocês clicarem aqui, Open to Work, clicar nesse lapisinho, vocês podem colocar o título do trabalho que vocês estão procurando, então, Data Scientist ou Analista, enfim, qualquer título. Pode colocar mais do que um, inclusive. Se vocês procuram no local, remoto ou não, enfim. E o país que vocês procuram. Isso é importante porque os recrutadores vão te ver. Então, se eu coloco aqui, né, Portugal, a galera de Portugal, os recrutadores de Portugal vão conseguir me enxergar no LinkedIn. Então, eles têm mais chance aí de me selecionar, né, de olhar o meu LinkedIn, fazer aquela busca que eles fazem ativa e me encontrarem. Quando vocês colocam isso, né, vocês conseguem colocar todos os países que vocês querem, ele vai te perguntar isso daqui, ó, gente. Você quer que todos os membros do LinkedIn saibam que você está procurando um emprego, ou você quer só que os recrutadores saibam? Pelo amor de Deus, galera, coloca só os recrutadores, principalmente se você já tiver um emprego e você está querendo mudar de emprego, alguma coisa assim, sabe? Só os recrutadores, senão vocês vão ficar com essa faixa aqui, falando que você está aberto a novos empregos. E se você trabalha em algum lugar, você não quer ter essa faixa, né? Você não quer que a galera saiba, geralmente, né? Outro ponto, mesmo que você não tenha outro emprego, eu não acho muito legal essa faixa. Isso aí eu já estou falando mais numa coisa de cunho pessoal mesmo. Não gosto dessa faixa, eu acho que ela é desnecessária. Se você está procurando, você vai demonstrar isso de outras formas, com o seu LinkedIn, aplicando para vagas, mantendo atualizado, enfim. Você não precisa gritar para o mundo dessa forma, não, tá? Então, coloca só para os recrutadores. E outro ponto ainda do LinkedIn, super, super, super importante. Compartilhe seu conhecimento. É assim que você vai conseguir sua vaga. No LinkedIn, a gente vê muita gente vaidosa, né? Então, a gente vê, gente que, eu fiz esse projeto aqui, olhem lá, galera. Ou, eu fiz esse curso, olhem o certificado. As pessoas não estão interessadas nisso. Elas estão interessadas no que vocês podem fornecer para elas. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Esse é um cientista de dados que eu sigo, ele é uma referência técnica para mim, e ele posta coisas muito mais avançadas de ciência de dados, tá?
Ele propostou aqui de dimensão de dimensionalidade, uma abordagem completamente diferente do tradicional, enfim, ele fez um post no LinkedIn explicando, fez até um desenho para isso. Essa daqui é a Francine, ela é minha aluna. E a Fran, ela, além de ser minha aluna, ela é uma mulher que eu admiro muito. Ela veio do mundo das humanas, ela é analista de dados, mas ela está no primeiro emprego dela como analista de dados, e ela sempre faz posts de conhecimento. Então, por exemplo, nesse caso, ela fez um post sobre a rotina dela, como é que ela se planeja para estudos, esse tipo de coisa. Mas vocês também podem fazer isso e também podem fazer, eu aprendi essa técnica nova, vou compartilhar com a galera. Eu aprendi que, enfim, fiz uma entrevista e a entrevista, eu me destaquei num ponto ali que foi muito legal e eu acho que todo mundo devia saber isso. Vou compartilhar para a galera. A nossa comunidade, ela é colaborativa, então não deixem a vaidade de lado e tentem pensar em como que vocês vão compartilhar o conhecimento de vocês. Isso vai fazer com que vocês sejam, né, referências no assunto. Então, quando você aplicar para uma vaga, muito provavelmente o recrutador já vai te conhecer, porque ele já te viu no LinkedIn ali, alguma curtida de alguma pessoa, alguma coisa nesse sentido. Então, isso vai facilitar muito a busca de trabalho de vocês, beleza? Por fim, aqui falado que aquela era a última dica, mas essa é a última, mas é bem simples. Antes de pensar em carreira internacional, invista no seu desenvolvimento no Brasil, gente. Então, invista em cursos, invista em aprender, invista no seu LinkedIn, tenta procurar emprego no Brasil, se consolida no Brasil. Aí sim você pensa numa carreira internacional, é o que eu mais indico. Então, tenta focar no seu desenvolvimento e aí ter parte para o universo do exterior, beleza? Galera, muito obrigada pela atenção de vocês. De novo, se vocês quiserem me adicionar lá no Instagram, vocês vão me encontrar como @renata_viagem. Troco muita ideia com a galera que está lá, então me adicionem. E agora eu vou chamar o Kleber para me ajudar a responder as perguntas. Legal, Renata. Muito obrigado aí. Acho que tem um relato de experiência e de conhecimentos vividos muito interessante apresentado por você. E obrigado por compartilhar isso conosco no dia de hoje. Pessoal, está aberto para perguntas. Eu tenho duas já, e eu vou inclusive começar. Eu vou abrir a sessão, tá, gente? Mas fiquem à vontade em levantem as mãozinhas aí, a gente vai coordenando a fila aí de perguntas, tá? Mas eu gostaria, Renata, se você pudesse exemplificar, até por ter vivido bem essa experiência, que você fez um relato, acho que combinando todas as suas experiências já entre Brasil e Portugal, né? Mas o que você vê entre a principal diferença do processo seletivo no Brasil e em Portugal? Boa. É engraçado isso, porque eu acho que o de Portugal é mais simples. Isso eu conversei com várias outras pessoas que trabalham aqui na Europa e todos também têm esse sentimento. No Brasil tem muitas etapas, muitas etapas. Então eu falei dos cases, falei das entrevistas técnicas, tudo aquilo a gente encontra em processo seletivo do Brasil. Aqui em Portugal, a gente tem uma quantidade reduzida. Ou ele vai optar por case, ou ele vai optar por entrevista técnica, ou a etapa de código, enfim. E também depende um pouco do seu nível, né? Então, eu sinto que aqui na Europa é um pouco mais simples, mas eles olham muito para a sua experiência, para o seu LinkedIn, para a sua oratória, o jeito que você comunica, tudo isso é muito importante, tá? E coisa que no Brasil a gente olha muito para os soft skills também, mas dependendo do nível, a gente também abre um pouquinho mão disso. Legal, mas tem também aqueles pedidos unicórnios, assim, em Portugal, ou é só Brasil que você vê isso? Não, tem. Assim, em descritivo de vaga, sempre tem. Mas, em questão de dar a entrevista em si, o case, a entrevista técnica e tal, não. Isso até no Brasil, gente. Até no Brasil, eu acho que é bem justo tirando algumas empresas que são as queridinhas, né? O resto tem um processo seletivo bem justo para o que se propõe, né? Só que no descritivo de vaga, aí, tanto em Portugal quanto no Brasil, tem bastante unicórnio, isso é normal, mas você se aplica mesmo assim. Legal. Alguém mais?
gostaria de fazer algumas perguntas para a Renata. Acho que o Francisco tinha levantado a mão e abaixou. Vai lá, Nicolas. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu estou fazendo uma pergunta que é um pouco mais, envolve um pouco mais sobre coisas pessoais, mas você teve uma trajetória de estar em uma outra graduação que, apesar de ter estatística, não era o foco principal, né? E com o tempo você foi fazendo essa transição e passando para algo que envolvesse mais estatística e machine learning. Eu gostaria de saber, assim, durante essa trajetória, qual foi o momento em que você, dentre todas as opções que você tinha, né, que, querendo ou não, tem a opção de trabalhar na iniciativa privada, tem a opção da docência, tem a opção de trabalhar em outras áreas, né? Qual foi o momento em que você, por que você escolheu a parte de trabalhar na iniciativa privada com dados e se o que essa área teve de diferencial em comparação, por exemplo, à docência em universidade pública ou qualquer outra área correlata? Tá, boa. Eu já sempre soube que eu queria ir para a iniciativa privada, apesar de ainda querer fazer mestrado, enfim, já iniciei, na verdade, na Unicamp. Mas, por quê? Eu tenho uma trajetória de família, assim, que eu não conseguiria me sustentar sozinha sem ir para a iniciativa privada. Então, assim, eu precisava ir para a iniciativa privada por questões de grana mesmo. No Brasil, a gente sabe que é muito pouco o que se paga, né, para pesquisa, especialmente mestrado, e eu não conseguiria me dar ao luxo de viver daquilo. Enfim, não daria. Não que é um luxo, porque tem gente que consegue, mas eu precisava ajudar, enfim, a minha família, esse tipo de coisa, então para mim não era possível. Outro ponto. Quando eu entrei na iniciativa privada, muito para fazer os estágios, eu gostei. Então, eu gostei muito desse meio, do mundo corporativo. Eu sinto que as coisas são muito mais ágeis. Eu vejo o resultado muito mais rápido do que eu vejo em pesquisas, por exemplo. E isso me atrai muito na iniciativa privada. Mas, assim, a parte de docência, se você tem esse ímpeto, né? Se você tem essa vontade, se você consegue se manter financeiramente com isso, se você consegue organizar a sua vida nisso, é algo que também pode ser muito interessante. Eu achei essa parte, né, de dar aulas em outro setor. Então, eu fui para os meus alunos que estão aqui, não necessariamente na universidade. Mas é algo que eu acredito que seja muito gratificante também. Só que lembra que o caminho é longo, muito longo. Tem mestrado, doutorado, e aí vai. O Kleber sabe, né? Sim, mas eu acho que tem uma pergunta do Nicolas ali também, Renata, que eu acho que é importante. Eu não me corrija, Nicolas, se não foi isso que você quis tocar também na tua pergunta, que é a parte do mindset de negócios, assim, né? Porque a ciência de dados, de certa forma, a gente simplifica achando que é só tecnologia e estatística, né? E tem uma dimensão de negócio importante ali por trás, né? E aí eu acho que a pergunta do Nicolas talvez siga nessa direção também, né? Como é que o que você considera como mais relevante, assim, dentro da tua experiência também, né? Trazer esse mindset de negócios, né? Ainda mais considerando que você vem de uma área de indústria também, né? É, pela tua formação, né? Acadêmica. Isso é importante, né? Você poderia, eu acho que, relatar um pouco da tua experiência nisso, inclusive dentro das experiências que você teve depois, né? Você foi para a área financeira, por exemplo, né? Analisar fraude, que já não era o teu background aí acadêmico, né? Boa. Assim, gente, questão de business, né, é uma coisa que eu falo muito para a galera que a gente aprende na prática. Você não precisa ter uma faculdade para isso, para você aprender. Claro que se você for trabalhar com business puramente, sim, aí você precisa. Mas se você vai trabalhar com ciência de dados e aliar isso a business, você não precisa exatamente de uma faculdade para isso. Você vai aprendendo muito na prática, né? Na faculdade, a gente desenvolve essas coisas mais técnicas e tudo mais,
Só que quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente vê, como o Kleber falou, essa componente muito diferente. Então, por exemplo, eu aprendi que redes neurais é a melhor coisa do mundo. Tá bom, mas você vai conseguir fazer o deploy disso? Até uma coisa que nem envolve business, mas você conseguir pensar no macro, sabe? Então, todo o processo do seu pipeline, enfim. Você vai conseguir fazer o deploy disso? Ou, se eu olho para fraude, poxa, será que eu não estou fazendo alguma besteira aqui no meu modelo? Eu estou só usando machine learning, estou fazendo alguma besteira que eu não estou colocando uma regra de business super importante aqui que eu deveria colocar? Então, são coisas que você vai usar muito a área de business para descobrir. Então, você vai conversar muito com eles, toda etapa do processo, você vai conversando com eles, você não vai tomar nenhuma decisão sozinho. Mas são coisas que também você vai pegando na prática. Hoje em dia, eu já sei muita coisa de fraude. Só que, por exemplo, se eu acabei de entrar em energias renováveis, né? Não é uma coisa que eu não conheço nada de energias renováveis. Então, eu pergunto muito para os engenheiros se eu estou fazendo alguma besteira, o que a gente pode fazer, o que a gente pode, enfim, qual variável a gente pode colocar, esse tipo de coisa. Legal. O Nicolas respondeu a sua pergunta? Sim, sim, respondeu. Até Porque... porque... Opa, desculpa. Não, vai lá, por favor. Sim, até porque é uma coisa que é interessante porque muitas pessoas, principalmente no que envolve a graduação, isso porque eu faço estatística na UEM, Estadual Maringá, e muita gente não conhece, entra no curso, mas não conhece muito sobre. E aí, durante essa trajetória, é sempre importante o quanto antes ter aquela ideia do que fazer, para onde ir, e quanto antes souber, melhor, né? Então, é sempre importante saber o máximo sobre na hora de escolher a questão de carreira. Então, sim, respondendo a minha pergunta. Renato, você me permite, porque tem uma discussão bem interessante por trás dessa pergunta aí, né? Eu já ouvi muito relato de empresa, por exemplo, que ela contrata cientistas de dados, mas ela tem uma curva dele entender o que ela precisa de fato, sabe? Então, eu já ouvi muito desse relato de algumas empresas. E aí passa exatamente por essa pergunta do Nicolas. E outro detalhe interessante, boa parte dos alunos que nos procuram aqui na Sirius, normalmente eles vêm de áreas de negócio, Então, assim, vem da engenharia, como você, vem de negócios, vem da área de educação, vem da área de saúde. E aí, esse cara que vem com mindset já da psicologia e você dá todo o repertório de ciência de dados para ele vira um monstro, ele vira um cara, porque assim, ele já tem todo o back, ele já sabe o que olhar no dado, sabe? Você só está dando as ferramentas certas para ele pilotar agora. Isso é verdade. E lá no Einstein, não tinha ninguém que vinha. Sim, tinha pouquíssimas pessoas que eram da estatística, enfim. Muitos eram já médicos, muitos eram neurocientistas, enfim, já era da área da saúde. Então, isso também é legal, porque você pega uma pessoa que vem de uma área completamente diferente, tem gente até que fala, nossa, mas poxa, será que eu vou conseguir, sabe? Será que eu vou conseguir migrar? Será que vão me aceitar no mercado de trabalho e tal? Gente, às vezes é mais valioso do que um profissional que estuda puramente dados, né? Não que um profissional que estude puramente dados não seja super valioso, é óbvio que ele consegue ver uma ampla gama de oportunidades, mas compor um time com cada profissional tendo uma função aí distinta é super bom para a empresa. Boa. Excelente reflexão. As equipes são cada vez mais multidisciplinares, né, nessa área. Exatamente. Alguém mais, pessoal? Eu vou dar meu relato aqui, Renato. Eu, por exemplo, quando eu pego um projeto que é dado de indústria, assim, processo industrial, principalmente de funcionamento de máquina, cara, eu fico olhando aquilo lá, eu não faço a menor ideia do que se trata, assim, sabe? Agora, se é a minha área mais de inteligência de mercado, competitiva e tudo mais, eu me sinto mais à vontade em navegar. Normal. Você olha lá aquelas métricas, sei lá, nem lembro mais, mercúrio, milímetros de mercúrio. Tem que ser um cara da área. Tem que ser um cara da área. Mas é por isso que a gente trabalha muito em conjunto com eles também, né? Então, você usa muito o cara da área, é um trabalho mútuo. Então, assim,
eu te ajudo e você me ajuda, basicamente. A gente vai facilitar a vida deles e eles vão tentar passar esse conhecimento para a gente facilitar essa vida. Legal. Alguém mais, pessoal? Tem uma experiência rica aqui da Renata para aproveitarem, hein? Tem uma pergunta aqui no chat, na verdade, do Francisco, que é o que vocês acham das ciências de dados cada dia crescendo mais, Renata? Acho ótimo, acho que tem mais emprego para a gente. Não, mas falando sério, acho muito bom, sim, eu acho que a ciência de dados vem para ajudar muito, só que eu também acho que tem outras áreas que vão crescer com a ciência de dados porque precisa. Por exemplo, a área de ética na ciência de dados. Não é uma área, mas é um conhecimento que precisa crescer. Isso precisa crescer, regulamentação, esse tipo de coisa. Então, eu vejo cada vez mais profissionais de fora, então, pessoas que debatem ética, esse tipo de coisa, entrando também no nosso universo de dados e dando apoio nisso. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta? Lógico, Claro. vai lá, Vitória. Eu sou aluna da Renata aí do curso de estatística, enfim, adoro, né? Eu queria fazer uma pergunta da área de análise de dados hoje, a gente dá uma olhada nas vagas e a gente vê que existe uma deficiência muito grande da parte de engenharia de dados, né? Então, por exemplo, pede ali um analista de dados, mas pede várias skills, assim, avançados da parte de SQL, estruturação, arquitetura. Como que vocês veem isso? Porque muitas vezes, quando a gente está iniciando nessa área de análise, a gente não tem esse skill, né? E muitas empresas já pedem isso, né? É aquilo que a gente estava comentando até, Vi, de pedirem um unicórnio, muitas vezes. Eu vejo isso especialmente no analista de dados. Então, parece que ou o analista de dados ele tem que ir para a engenharia ou ele tem que ir para a ciência de dados. É difícil você ver uma vaga de cientista, por exemplo, que peça essa componente muito forte da engenharia. Ou a engenharia pedindo a componente da ciência, né? Mas na análise eu vejo muito isso. Isso por quê? O mercado está restringindo cada vez mais, eles querem que uma pessoa faça várias coisas, tem esse ponto, não dá para negar. Então, vocês provavelmente são analistas, vão ter que aprender um pouquinho mais dessas outras componentes. E aí é um caminho que talvez você vai ter que escolher. Então, ou a engenharia ou a ciência de dados. Mas isso talvez seja temporário. Então, eu imagino, na verdade, que seja temporário. Conforme a gente vai vendo a necessidade, né, de ter todos os profissionais de novo, conforme a economia do país vai se restabelecendo, eu imagino que cada um vai voltar a ter a sua posição certinha. Entendi. Mas não é uma coisa que eu consigo afirmar, né? Então, não consigo ter certeza se isso vai voltar a ser o que era, porque era assim. Mas como tudo mudou, é difícil. Mas você tocou num ponto legal, viu, Vitória? Porque as pessoas acham que isso tem um problema de entendimento, principalmente de empresas que estão em transformação, assim, analítica, sabe? Elas acham que elas contratam o cientista de dados, mas não entendem que tem toda uma parte de engenharia de dados para ser feita antes desse cara entrar em ação, sabe? E aí é como... Primeiro, né, frustra o próprio profissional, né, porque ele vai chegar lá e, na verdade, ele vai ter que fazer um monte de trabalho que não foi pensado ainda, não foi planejado por parte da empresa, e a empresa não entende ainda exatamente por onde ela tem que começar, sabe? Tem todo esse trabalho ainda e tem outro detalhe que eu sempre costumo dizer isso, assim, para os nossos alunos aqui na Sirius, 80% do trabalho, às vezes, analítico é tratamento de dado, cara. Tipo, é extração do dado, é carga, é transformação do dado. Tem um trabalho grandioso ali ser feito de engenharia, sabe? A parte final da análise e a modelagem, por fim, elas, óbvio, são importantes, são elas que dão sentido a todo aquele trabalho, né? Mas a engenharia ela é esquecida, sabe? O pessoal só olha a última milha, né? Não olha toda a estrada que precisa ser percorrida para chegar até aquele ponto. E a gente tem um... Desculpa, pode falar.
Não, eu só ia comentar um caso de uma empresa parceira nossa, que daqui da Sirius, que também, né, já participaram com o Masterclass aqui conosco, Renata, que ele usa, e é o que muitos dos nossos parceiros aqui comentam, assim, né, que eles já não falam nem de engenharia de dados, eles falam de engenheiros analíticos, assim, né, então são pessoas que fazem todo o tratamento de dado, mas eles entendem do dado que eles estão tratando para negócio depois, sabe? Então, assim, ele já faz toda essa transformação pensando no dado que vai ser analisado ou vai ser modelado depois. Então, assim, não é aquele trabalho puro e simples de ficar, né, vai no SQL, faz todas as etapas do pipeline de transformação de dados, mas ele já está entendendo como é que esse dado vai ser consumido e analisado lá na frente, né? Desculpa, Renata, vai lá. Imagina, esse último ponto que você comentou é bem legal, tá, gente? Então, você, conforme você vai crescendo, né, é natural que você aprenda um pouco mais de todas as outras áreas. Então, você olhar para as outras áreas com carinho, por exemplo, eu sou cientista de dados, mas eu olho para MLOps. Eu preciso olhar para MLOps, porque se eu faço um modelo que não vai para produção, para que vai servir esse modelo? Então, eu preciso olhar para isso. Eu olho para engenharia, falo, engenharia, isso aqui não está legal, vamos fazer de tal outra forma, alguma coisa assim. Então, a gente vai meio que se comunicando com todas as áreas, mas isso também é uma trajetória, né? Mas outro ponto que é legal de comentar, Vi, pela sua pergunta, é quanto mais consolidada a empresa é no mundo de dados, mais distinção ela tem. Então, você, como analista, provavelmente não vai precisar da componente de engenharia. Então, eu vejo muito isso, né, em empresas como Nubank, Boticário, a Stone, várias outras empresas aí que eu dei uma olhadinha na descrição de cada cargo, e eles conseguem discriminar muito bem essas pessoas. Então, fica de olho nessas vagas de empresas que são mais consolidadas no universo de dados. Ok, o que eu vejo assim, sabe, apesar de pedir SQL, não é um SQL, por exemplo, para análise, né, para validação de dados, para análise exploratória, porque daí tu pensa, tá, ok, eu conheço lá da linguagem, mas eu não sei, por exemplo, construir um data warehouse, ter estruturas de dados, aquela questão de relacionamentos, né, como que eu vou relacionar cada uma dessas tabelas para fazer a minha análise? Isso já entra em uma outra vertente, né? Que daí entra na vertente de engenharia mesmo. Exatamente. Isso não é analista de dados, não é análise de dados, né? Mas sempre tem a possibilidade de você também se desenvolver em um pouco disso. Então, se você está vendo que o mercado está pedindo isso, tenta se desenvolver. Mas tenha em mente que não é da função de analista de dados. Isso é, de fato, engenharia. Ok. E aí, Vitória, eu vou conectar com uma outra dica que a Renata deu, que é muito valiosa. Converse com quem. Se você está se candidatando a uma vaga numa empresa, troque uma ideia com quem está trabalhando com análise, porque para você não se frustrar também, sabe? Porque às vezes você vai chegar lá achando que é uma coisa, e, cara, o cara não tem nenhum data warehouse construído, não tem nenhum pipeline construído, aí você vai ficar lá mastigando ainda toda a estrutura de dados, e aí aquilo que você foi contratado para fazer, você não faz, sabe? Você vai cuidar de outra coisa. E você pode nem gostar, né? No final das contas também. Exatamente. E às vezes não é, aí passa pela falha, é a empresa que não entendeu ainda o que ela tem que fazer, sabe? Ela está num nível de maturidade, como a Renata comentou, menor ainda, de dados e analytics. Show, muito obrigada. Francisco, quer fazer uma pergunta? Não? Pessoal, a gente já tomou tempo demais da Renata aqui hoje. Se não tiver ninguém para fazer mais pergunta, eu vou encerrar aqui. Pode ser? Renata, muito obrigado. Foi extremamente valioso. Aí você trouxe várias dicas de carreira e de como funcionam as empresas também com relação a dados, muito legal. Não só a carreira nacional, né, mas internacional, também trouxe algumas dicas muito legais aí sobre Europa e Portugal. Muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar aí teu conhecimento e toda a sua experiência conosco aí no dia de hoje. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, gente. Valeu, Muito gente. Obrigada, valeu. Nos encontramos por aí. Um abraço a todos, bom final de semana. Abraço.